O Instituto Pensando Bem é uma organização social sem fins lucrativos, nascida de um sonho: transformar a favela. Essa jornada começou na garagem de uma casa de chão batido, onde o fundador, Rutênio Florencio, dava aulas de Muay Thai para 10 crianças. Em 2019, Rutênio enxergou o potencial em um beco abandonado na favela do Inferninho, no Vila Velha. Com a ajuda de amigos e parceiros, o espaço foi revitalizado, transformando-se em um lugar de esperança e novas oportunidades. Hoje, o projeto atende aproximadamente 800 jovens. Até o final desse ano, o Instituto planeja ser uma ONG referência em desenvolvimento social e urbano para as favelas do Nordeste. No Entre Assuntos de hoje, você vai conhecer a história do Instituto Pensando Bem. Para falar mais sobre o trabalho do Instituto Pensando Bem, eu recebo aqui o idealizador do Instituto, Rutênio Florencio. Seja muito bem-vindo aqui ao Entre Assuntos. Muito obrigado, me sinto muito honrado em estar compartilhando um pouco da nossa história, o que a gente está fazendo dentro da favela, entrando nesses assuntos, né? Rutênio, eu queria começar justamente pedindo para você falar como foi que nasceu, né, o Instituto, de onde surgiu essa ideia, para que as pessoas possam entender o que a vida real pode fazer na realidade das pessoas. Perfeito. Olha, o Instituto hoje, esse ano de 2025, a gente vai fazer 5 anos, mas se iniciou lá atrás com a minha própria história. Falar do Instituto é falar sobre a minha vida. Eu tenho 25 anos de idade, mas aos 18 tive um grande choque da minha vida que eu acredito que Deus marcou meu coração naquele momento. Eu cresci dentro de uma favela chamada Inferninho, aqui em Fortaleza, e aos 18 anos de idade eu estava no mercado de trabalho. Eu tinha furado uma bolha que eu nem sabia que existia, mas tinha ido para um caminho diferente. E nesse mercado de trabalho eu comecei como jovem aprendiz, passei 1 ano e fui contratado. No dia que eu fui contratado, fui surpreendido com a notícia que um amigo meu de infância tinha sido morto dentro da favela do Inferninho. E aí eu começo a me perguntar, e foi esse start assim, que Deus falou no meu coração, o porquê que eu estava vivo e ele morto. O que é que tinha acontecido? Se a gente cresceu junto, se a gente tinha as mesmas amizades, o que é que tinha acontecido? E aí eu percebi que durante a minha infância eu tive algumas oportunidades que ele não teve. Como conhecer o esporte, como ter uma família, como ter acesso a uma educação de qualidade e como ter acesso ao mercado de trabalho. E foi ali que naquele momento eu falei, tá na hora de devolver. E eu não sabia muito bem como devolver, mas eu sabia que o mercado de trabalho ali convencional não seria o meu caminho. Era um caminho de fato de transformação social. E eu resolvi dar aulas de Muay Thai. Desde os 9 anos de idade, foi a primeira oportunidade que eu tive da minha vida de conhecer o esporte. E aí na garagem da minha casa eu falei, olha, eu vou começar a dar aula de Muay Thai, sabendo muito bem. Liguei pro meu mestre, falei, olha, eu preciso dar essa aula e vai fundo, começa. E ali a gente iniciou em meados de 2019 para 2020. Ali inicia o Pensando Bem e essa transformação social, que eu nem sabia que ia chegar no nível que está hoje, que hoje a gente já quer mais, né? Mas iniciou na garagem da minha casa, eu dando aula de esportes. Saindo da garagem da sua casa, você conseguiu montar uma estrutura que não só abrange hoje muitos jovens, como mudou o ambiente como um todo, né? Como foi essa evolução, né? Como é que você pode contar um pouco como foi essa caminhada? Então, como eu falei, a gente estava ali falando de datas, né? Então a gente começou ali final de 2019 para 2020. Então eu tinha pedido demissão do emprego para viver daquilo. E eu gosto de dizer que eu tive um primeiro investidor, que foi minha namorada, que hoje é minha esposa, que ela falou assim, amor, vai, que eu vou dar um jeito aqui. E aí eu pedi demissão e ela ficou sustentando eu e minha mãe. Minha mãe é paraplégica e aí ela ficou, com o salário que ela ganhava, ela ficou bancando. Então, se não fosse ela, a gente não estaria aqui hoje, ela foi minha primeira investidora. Mas após isso acontecer, eu comecei a focar 100% no Instituto, em dar aula de Muay Thai. E minha mãe fala que eu sempre fui muito curioso, gaiato e intrometido. Eu gosto de dizer que eu só sou curioso. E aí essa curiosidade me fez entender mais sobre o terceiro setor, sobre o que era ONG. Eu percebi que eu não era para ser só um professor de esporte de Muay Thai. Eu tinha que ser um gestor de uma ONG. Então eu comecei a abrir a cabeça para ter esse formato mesmo de transformação. Só que infelizmente passou o ano, chegou 2020 e ali chegou a pandemia, Sim. que foi um marco muito grande para todo mundo. Só que a curiosidade me fez deixar de ser professor e ser um gestor.
E aí eu comecei a entender que eu precisava captar recurso para fazer muito mais do que dar aula de Muay Thai. E naquele momento, na pandemia, acho que muita gente precisou de ajuda. Eu acredito que a pandemia foi ruim para muita gente, acho que para todo mundo foi complicado, mas mostrou algo que o Brasil, a gente tentava esconder. Era como se a gente tivesse tampado só com a peneira, que era a problemática das favelas. Então, a gente sempre teve favela, sempre teve problemática. Eu acho que a pandemia escancarou mais ainda, porque o morador autônomo que se sacrificava o máximo, estava ali sem emprego, sem onde conseguir o seu bico ali para sustentar a sua família. Então, eu resolvi fazer uma ação que a gente deu o nome de Empatia nas Favelas. E ali na garagem da minha casa também, juntando alguns amigos, a gente começou a fazer algumas ações sociais que era entrega de cestas básicas. E foi muito maluco porque a gente saiu de... A ideia era entregar 30 cestas básicas e no final dos 2 anos a gente entregou 21 toneladas de alimento. Nossa. E não só para aquela favela, a gente entregou para outras favelas. E aqui eu quero abrir um grande agradecimento a esse espaço assim, de mídia, porque foi esse, de fato, que fez a gente chegar nesse número. Porque eu era só um menino dentro da minha casa com um sonho. E aí foi dizendo isso para o mundo inteiro, assim, dizendo isso para Fortaleza, para a cidade que a gente queria fazer, que a gente chegou nesse número. A pandemia passou e a vontade de transformar só aumentou, né? A gente sabia que agora dava para impactar mais. E aí daquelas 30 crianças que a gente atendia na garagem da minha casa, se tornou agora a favela inteira do Inferninho necessitando da gente, querendo algo, né? Sonhando com alguma transformação. Foi então que veio o Pensando Bem institucionalizado, que é o instituto hoje que eu lidero, e o Pensando Bem precisava de um espaço. A garagem da minha casa já não dava mais. Foi aí que surgiu o Beco Céu. Eu não tinha recurso para comprar uma escola, para alugar uma escola, e vi um beco na esquina da casa que eu morava abandonado. Eu falei, cara, aqui é maior que a minha casa. Se eu tirar o lixo daqui, pintar, acho que já dá para fazer alguma coisa. E a favela começou a sonhar com a gente naquele beco. E aí, se a gente morava dentro de um inferno, não custava nada sonhar com o céu. Foi então que a gente surgiu o Beco Céu desse modelo, que era pegar as ações que aconteciam na minha casa, que era aula de esporte, a gente começou com alfabetização, com leitura, e passar para dentro da favela. Então, rapidamente ali, 2022, 2023, a gente cresceu e o Beco Céu ganhou essa proporção, que hoje não é mais Beco Céu, é um hub de inovação dentro da favela do Inferninho. Que maravilha. Agora, há um detalhe assim, que eu queria que você falasse sobre, que é uma grande preocupação de todo mundo, a gente até conversava um pouco sobre isso antes, que é essa questão da convivência muito próxima, conviver com a violência Sim. de forma... Todo mundo convive, né, hoje em dia, não tem mais essa barreira, eu estou perto, eu estou longe. Mas a gente sabe que o ambiente da favela é um ambiente que muitas vezes ali está faccionado, né, tem muita coisa ali ao redor, até a sua própria inspiração, Sim. seu próprio desejo de mudança veio a partir de uma cena de violência. Como é que vocês convivem com isso? É tranquilo desenvolver essas ações? Vocês conseguem levar as pessoas? Como é que acontece esse diálogo interno? Então, é uma excelente pergunta, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? É isso, assim, você falou muito bem essa trajetória, né? As favelas, quando surgem, é muito de uma ausência do Estado. Então, quando falta o básico, né? E quando eu falo Estado, não é uma crítica ao governo, à prefeitura, mas é de fato quando a gente fecha os olhos para o básico. Então, falta água, a pessoa mora, a esgotação é aberta. Então, essa falta ali gera uma revolta. E assim, o universo não aceita vácuo, né? Algo vai ter que ser preenchido. E assim surgem as favelas. E, infelizmente, o que chega dentro da favela primeiro é a criminalidade por causa dessa ausência. Foi assim que surgiu esse Inferninho. Porque era um buraco, era um lugar completamente abandonado, que as pessoas começaram a morar ali dentro e que começou a ter violência, porque faltava o básico. Então a gente cresceu com essa trajetória e, infelizmente, a criminalidade tomou de conta. Quando a gente entra dentro com esse projeto social, a gente simplesmente fala assim, olha, tem outro caminho além da violência. Porque é isso que chega primeiro nas favelas, sabe? É a violência. E aí a convivência se torna muito mais fácil, porque o que a gente percebe é que ninguém nasce criminoso. As pessoas se tornam criminosas. E quando a gente dá uma esperança para uma criança, para um adolescente, até os seus pais que podem estar envolvidos ali, sabe que é outro caminho que os filhos vão se tornar. Então é uma relação muito tranquila, assim, sabe? A gente não dialoga, não conversa, simplesmente acontece porque a gente está levando ali transformação. A gente está levando ali oportunidades. Eu gosto de dizer que o Beco Céu hoje é um espaço que é para levar oportunidades antes que as crianças parem numa esquina e tenham outra oportunidade na sua porta. É uma corrida contra o tempo, exatamente, né? Chegar primeiro. Exatamente, é quem chega primeiro. Então, a gente cansou de chegar primeiro à violência.
Então a gente hoje faz essa mobilização geral, incluindo assim, poderes públicos, que a gente faz essa ponte de trazer para perto para ser a primeira a chegar. Como é que você avalia esses resultados, né? Vocês conseguem já visualizar essa mudança na base, né? Você já consegue falar uma coisa muito bacana, que é a questão de ninguém nasce criminoso, Sim. Você se torna criminoso. Hoje a questão de segurança é uma questão de preocupação absurda em todo o mundo, e como lá na sua base, lá onde você começou, saindo da garagem da sua casa, indo para o beco e transformando todo um ambiente, como é que você vê hoje, ainda jovem, né, tão jovem, tanto você quanto o projeto? Como é que você avalia esses primeiros anos, esses resultados? Você já consegue enxergar uma mudança? Olha, tem muita mudança que a gente vê no dia a dia, né, a olho nu. Mas uma coisa que eu percebi nessa trajetória ali de empreendedor social, que não adianta só fazer o bem, tem que fazer do jeito certo. Então a gente sempre buscar métricas para entender a problemática e entender onde a gente queria chegar. Uma das coisas que movimenta muita gente é parar dessa ideia de enxugar gelo, né? De fazer mais do mesmo e realmente resolver uma problemática. Parece utopia, mas hoje a nossa missão de fato é transformar a pobreza da favela em dignidade. Então a gente vive isso todos os dias. Aí a gente levanta algumas métricas, né? Então a gente começa a entender a questão do desemprego, a questão da escolaridade, e aí dá oportunidade para que essas famílias se desenvolvam. Hoje, no Pensando Bem, já faz um ano que a gente roda um projeto chamado Favela 3D. Esse projeto é desenvolvido pela Gerando Falcões, que é uma rede de ONGs hoje do Brasil inteiro, e ela deu a oportunidade da gente desenvolver dentro da favela do Inferninho. E ali traz algumas métricas para a gente começar a avaliar e entender sobre pobreza. E a gente deixou de atender agora a criança, o adolescente, e atender a família como toda. E aí a família como toda entra numa rodada com a gente, que a gente fala que é como se fosse nosso supletivo, né? Hoje a gente tem psicólogos, assistentes sociais e mentores que acompanham família por família, entendendo a problemática dessa família. Então, assim, a grande maioria, eu acredito muito que é um retrato de todas as favelas, são mães solo. Dentro da favela do Inferninho, a gente tem 75% das chefes de família são mulheres. E dessa grande maioria são mães solo. E aí a gente pega essa mãe solo, a gente começa a criar uma rede de apoio para que essa mãe solo, que não teve a oportunidade de se desenvolver por várias questões, começasse a se desenvolver. Então, se não tinha terminado os estudos, a gente começa a botar no supletivo, a levar essa oportunidade de terminar os estudos. Os filhos que não estavam matriculados na creche, na escola, a gente começa a colocar também, dar esse apoio de atividades extracurriculares, e a gente vai vendo o desenvolvimento. O que a gente tem em um ano é cerca de... Quando a gente começou dentro da favela, são 620 famílias. Uhum. Em um ano, 25% delas estavam em dignidade. Então, ali trabalhava, tinha educação básica, estavam ali já nesse processo de desenvolvimento. Hoje, em um ano, a gente conseguiu elevar esse número de 25% para 49%. Nossa, isso botando bastante jovem no mercado de trabalho, colocando criança nas escolas, dando essa oportunidade. E aí vai vendo as mudanças no dia a dia, né? Assim, a gente tem N mudanças e até... O trabalho de vocês, então, é generalizado, é global, né? Vocês veem ali a situação como um todo da família e vão resolvendo, montando o quebra-cabeça. Exatamente. Eu gosto de falar que hoje o nosso grande problema é que a gente ama problema. Então, assim, a gente vai buscar de fato o problema e a gente sabe que a gente não vai ter resposta para tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas a gente entra ali como uma ponte de linkar quem tem a solução para resolver aquele problema. Então, a gente vai fazendo esse quebra-cabeça, esse grande quebra-cabeça e juntando. Então, eu montei hoje um time de quase 30 pessoas que dormem, acordam e passam o dia inteiro pensando como é que a gente pode solucionar essas questões. Mas tem muita mudança que ali é visível, sabe? É no dia a dia. Até como eu lhe falei, quando eu iniciei, eu cheguei ao número de 30, mas eu comecei ali com 8. E eu andando na favela esses dias, eu percebi que esse mesmo 8 que começou as aulas comigo ali, ainda criança, né, com 10, 12, 13 anos, hoje são jovens que estão no mercado de trabalho, hoje são jovens que terminaram os estudos, já estão almejando a faculdade. A gente vê que dá uma oportunidade diferente do que eles poderiam ter, faz sentido e gera transformação. Que maravilha. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre outro ponto que eu acho muito importante a gente trazer a reflexão. A questão da adolescência hoje é complexa, né? A gente está num mundo de muita influência digital, de muito acesso a telas, a caminhos que são difíceis de você contornar. Quando a gente traz aí para a realidade urbana das cidades, a gente tem as facções, a criminalidade, a violência, então a gente tem um leque enorme de situações que podem ser desvios muito fáceis de caminho. E você fala de uma forma muito bacana como você consegue trazer esses jovens até o projeto e como eles ficam lá dentro.
né? Então, assim, eu queria que a gente falasse sobre essa reflexão. Muita gente acha que a juventude está perdida, mas a gente tem aqui um exemplo de que não, de que a partir de um jovem, muitos outros podem fazer acontecer. Fala um pouco sobre isso. Então, eu acredito muito que a juventude, ela é a solução, assim. Ela não é o problema, ela é a solução. Mas como você bem falou, existem vários caminhos, a gente precisa entender ali onde se encaixa melhor cada jovem, cada questão. Inclusive, hoje, dentro do Pensando Bem, se eu não me engano, a pessoa mais velha que a gente tem hoje é 30 anos. E assim, não que a gente, até tem um amigo meu que fala assim, tem acima de 30 no contrato. Não é isso. É porque a gente tenta buscar, de fato, jovens hoje que têm essa sede de mudança. E eu acredito muito, assim, fielmente, que a juventude vai trazer a solução para o nosso Brasil. A gente já vem trazendo há muito tempo isso e está na hora agora a gente só de dar voz. Eu me sinto honrado de ser jovem e estar trilhando esse caminho, mas eu conheço muita gente hoje que tem menos que a minha idade até, que já está buscando essa transformação. Então, eu acredito muito que o jovem vai trazer a solução para as favelas, vai trazer a solução que a gente precisa em outras áreas, em outros assuntos do nosso caminho. O que a gente precisa é só olhar diferente para esse jovem. Dentro da favela até, a gente tem buscado criar projetos especificamente para jovens, sabe? Jovens que querem se tornar empreendedores, jovens que querem buscar outra profissão, outro formato de trabalho dentro da favela. E quando a gente começa a dar essa oportunidade, a gente vê que é diferente. Uma analogia que a gente faz muito, eu ouvi isso e eu trago muito para a minha vida, a gente sabe que as grandes problemáticas, né, a gente sabe que as facções que nasceram aqui no país foram feitas por pessoas aqui do país. E muitos deles jovens, a gente tem vídeos, filmes aí, não sei se é verdade, mas que pega esse jovem na sua adolescência ali e ele cria algo. Imagina só se esse jovem tivesse tido a oportunidade de terminar a escola. Imagina só se esse jovem tivesse uma oportunidade de entender sobre empreendedorismo, sobre tecnologia. Sabe que os tempos são outros, mas imagina, essa galera não teriam criado essa problemática toda hoje, que é as facções. Eles teriam criado hoje grandes startups, grandes outras coisas. Então, eu acredito muito que, dando oportunidade e levando isso até o jovem de favela, a gente consegue solucionar algumas problemáticas hoje dentro da favela. Vocês fazem um trabalho, todos os seus relatos, pegando ali, tentando evitar que a criança ou adolescente chegue a esse contato com a criminalidade, né? É um trabalho de prevenção e de construção de uma identidade social. Porém, há exemplos dentro do projeto de pessoas que, de repente, já estavam envolvidas de alguma forma com a criminalidade, com a violência, ou tinham algum problema, e vocês conseguiram resgatar essa pessoa, esse perfil também? A gente tem hoje muito um perfil de quem estava em drogadição, sabe? A gente consegue atuar, a gente tem um trabalho ali, quem trabalha em drogadição, e a gente sabe que a drogadição não é só o uso das drogas, assim, que a gente sabe como crack, essas questões. Mas uma coisa que chega primeiro na favela é o alcoolismo. A gente não fala muito sobre isso, mas o alcoolismo é algo muito sério dentro da favela também. Acho que no mundo inteiro, né? Mas a gente percebe que é o primeiro contato, que é o mais barato. É o que chega primeiro pro jovem. A gente tem hoje gente, tanto jovem como adulto, que saiu da drogadição, deu a volta por cima. E aí, assim, é muito uma questão própria, né? De conseguir. E a gente dá aquele apoio para conseguir. Eu tenho um exemplo hoje que é a Tati. Tati já está em diversos vídeos da gente, já deu várias entrevistas também. Mas ela foi uma mulher que até 10 anos atrás, ela estava completamente em drogadição. E aí ela resolveu mudar, resolveu ficar sã, né? Sair desse processo, mas precisa de apoio, sabe? A gente entende isso. Então a gente começou a levar ela para cursos de qualificação profissional, a gente botou ela para aprender novamente sobre educação básica, né? Alfabetizar ela. E hoje ela é empreendedora dentro da comunidade. Então a gente tem esses exemplos, e aí entre elas deve ter N's assim, que a gente tem dentro da favela, mas hoje a gente consegue atuar muito bem quem está nessa situação, tanto de alcoolismo quanto de drogadição. Essas pessoas hoje chegam até vocês por livre e espontânea vontade, ou vocês têm também um trabalho de ir lá, buscar? Como é que as pessoas conseguem se engajar ao projeto? Como a gente está dentro da favela e a nossa atuação é dentro da favela, acho que é um caminho de mão dupla, assim. A gente chega até eles e eles chegam até a gente sem querer. Ou então até mesmo quando quer de fato, de assim, eu preciso de uma oportunidade. Então é algo que vai acontecer natural. O que eu acredito é que o exemplo arrasta. Então hoje, até é engraçado, assim, a gente começou um trabalho junto com o governo do estado, que é do Jovem Aprendizes, que é o que eu fui também. Então é muito legal, a gente começou com 60 jovens. Desses 60 jovens, dentro da favela, apenas 20 quiseram. E eu fiquei maluco, assim, meu Deus do céu, 60 vagas aqui dentro da favela, e apenas 20 quis, o que é que aconteceu? Será que a gente errou na abordagem? Enfim,
rodamos com apenas 20 jovens. Passou 2, 3 meses, tinha mais de 100 jovens querendo esse emprego também. Porque daqueles 20, a gente sabe que muda, né? Então Sim. eles não estavam mais com tempo dentro de casa, não estavam com mais tempo para brincar de coisas que era supérfluo. Estavam trabalhando, estavam botando seu dinheiro no bolso, estavam com uma roupa melhor, estavam com vestimenta melhor. Hoje, a gente conseguiu mais de 160 jovens da favela como jovem aprendiz por causa de 20. Isso acontece em outras áreas também. Então, quando um consegue ali essa transformação, e é muito um trabalho que eles querem, sabe? Eu acredito muito que eu não sou super-herói, e eu acredito muito que o Pensando Bem também não é super-herói. A gente está ali para dar oportunidade. Então tem que ser essa troca contínua. Então quando um quer e é transformado e consegue essa transformação de vida ali, porque ele quis de fato, o exemplo arrasta para os outros. Então vai muito nessa via de mão dupla ali Quanto de chegar. tempo mais ou menos o jovem passa engajado ali? Tem um tempo mínimo, um tempo máximo? Hoje, com o Favela 3D, que é esse programa que a gente atende a família, a gente chama de embarque e desembarque, né? A família passa ali uma trajetória com a gente de 1 ano. Só que, como a gente está dentro da comunidade, a gente faz atividades além desse 1 ano que são extracurriculares. Então, a gente tem uma ação muito forte com o esporte. A criança, o adolescente, passa ali anos e anos com a gente. Então, a gente tem criança, desde quando não tinha nem instituto lá em casa, que até hoje está com a gente. Então, são quase 8 anos que está ali caminhando com a gente, de alguma forma ali sendo impactado de alguma maneira. Mas a família em si passa 1 ano dentro desse projeto com a gente. Outra coisa que você falou bem interessante, que eu acho que a gente pode conversar mais sobre, é sobre o que se vê, a imagem que se tem, né, do ambiente de si mesmo. Você colocou agora que conseguiu engajar mais jovens em uma determinada ação, porque eles começaram a ver, a visualizar um outro jovem que estava bem, estava ganhando o próprio dinheiro, estava se vestindo melhor. Então, assim, aquilo que a gente vê, que a gente sente fisicamente, importa. Exato. E faz sentido. E você colocou outra questão também, que foi da própria imagem da favela, né? Que vocês também trabalharam isso, levando arte, pintando uma parede, né? Essa transformação. Essa questão visual, de mudar o cenário, de mudar o lugar fisicamente, tem um impacto realmente significativo? Olha, e foi uma construção nossa que a gente acertou sem saber que ia acertar. Eu ouvi uma frase logo no início assim, da minha trajetória, que foi de um poeta, que ele fala que lugares revitalizados revitaliza pessoas. Isso me marcou muito, assim. E aí eu sempre fui apaixonado por comunicação visual, por arte, essas coisas. Só que a gente não tinha um caminho ali concreto de fazer. Quando a gente institucionalizou o Beco Céu e conseguimos a transformação do Beco Céu, ele ficou muito marcado pela arte. Então a gente pintou todas as paredes, grafitou, grandes artistas aqui de Fortaleza acreditaram na gente, e a gente conseguiu fazer esse projeto rodar. E aí foi um marco para dentro da comunidade, porque, e aí eu me lembro de uma frase que acho que se espalhou por dentro da favela, que foi uma moradora do Beco que falou assim, olha, eu nem acredito que todo dia eu vou acordar e vou ver essa pintura. Isso me marcou muito, eu falei, caraca, a gente tem uma... Aí quando eu comecei a entender sobre arte, eu vi assim, cara, tem grandes artistas que vieram aqui de maneira voluntária, ou então só com ajuda de custo, que essa arte dessa pessoa deve custar muito e muitos dinheiros aí que as pessoas pagam, e a favela está valorizando porque transformou, e o ambiente foi transformado através dessa arte. E aí o Beco Céu, dentro da favela do Inferno, se tornou ali um oásis de transformação. E eu vi esse momento ser marcante, primeiro por essa moradora, que falou isso, e segundo, quando chegou, e aí acontece rotineiramente isso, assim, que é um momento que eu fico muito feliz, que é quando chega um morador da favela que não mora dentro do beco, mora dentro da favela, com um parente de muito tempo, que andava há muito tempo dentro da favela, que não andava muito dentro da favela, e ele faz questão de levar ela dentro do Beco Céu. Tipo, esse é o nosso cartão postal. Esse é o nosso cartão postal. E aí essa arte foi transformando. E aí ano passado a gente falou, olha, o beco se tornou pequeno. E a gente começou a espalhar tinta ali por toda a favela. Hoje a gente tem quase que 40% da favela grafitada com festivais que a gente foi fazendo. E o nosso plano é chegar a 2026, final de 2025 até 2026, com 100% da favela, assim. A gente quer... Eu tenho muitos amigos de outras favelas, mas gosto de falar que a nossa é a mais bonita de Fortaleza. E aí vai se tornar mais ainda. Que maravilha. A gente tem umas imagens, tem uns vídeos. Vamos dar uma olhadinha, comentar um pouco para você falar sobre o que acontece lá dentro do projeto. Guardar aí um pouquinho aí as imagens. Essa aí é a nossa aula de balé. Porque assim, uma coisa que eu não falei é que dentro do Beco Céu, o Beco Céu não é só um lugar bonito. É um lugar que transforma. Então a gente tem espaços de transformação. Essa aula de balé acontece na Casa das Artes da gente. Era um local, um barraco abandonado, que a gente conseguiu fazer a aquisição e construímos um prédio de 3 andares. É uma loucura que a gente fez. Aí o primeiro tem a aula de esporte, e aí Casa das Artes, que roda a arte lá dentro, né? Então primeiro são artes marciais, que é o primeiro andar,
e o segundo são balé, teatro, violino, violão. E a professora da gente é a professora Cauane, que é uma moradora da favela. E aí hoje ela é professora de balé da gente e dá aula aí para as crianças. E aí final de ano tem um espetáculo muito bonito. Inclusive São João também, a gente faz quadrilha lá dentro. Que maravilha, muito interessante. E muita criança, né? Muita criança, Bastante. muita criança. E aí é só uma parte, assim, é só essa turma de fato. Ó, aí já é o teatro acontecendo. Nossa, que Teatro. bacana. Aí outro espaço que a gente tem hoje é a nossa cozinha, que a gente fala muito que não é uma cozinha comunitária, a gente faz uma cozinha de formação, e aí a gente busca parceria, nesse caso aí com o Senac. Agora o Favtec, no todo hoje são 8 espaços que a gente tem dentro da favela, que são completamente diferentes, mas que faz sentido. Lembra que a ideia é que Estão a criança, é conectados, isso, né? a criança não tem até mais para parar na esquina? Sim. Então hoje tem 8 espaços para quem quiser encaixar em algum lugar, sabe? Que máximo. E aí eles têm acesso à tecnologia, né? Aulas de Exato. informática. Exatamente. Aulas Música. de violino também. Muito bacana, muito Então bacana vai mesmo. gerenciando tudo isso que a gente E os tem dentro. professores, a maioria são da própria favela, tem voluntários, pessoas de fora. A gente tem um misto hoje, assim. Tem até muita gente hoje que até começou o ano, eu falei, meu Deus, tanta gente é essa que eu nem conheço. Então tem gente que é dentro da favela, tem outros professores que a gente faz parceria, que vem lá pra dentro, mas que todo mundo tem uma causa alinhada que é a transformação de favela, assim. Que maravilha. Se é a Nossa, favela aí uma como visão. toda, são 2.400 pessoas que moram lá dentro. Uma cidade, né? É muita gente. Muito bacana. Essa transformação é Ó, muito essa aqui bacana. era a entrada da favela, ó, já tá completamente diferente, assim. Não sei se vai ter imagem, mas Isso aí foi lá quando você descobriu o espaço. foi exatamente, foi logo no primeiro ano, assim. O beco já não tem mais esse bequinho, agora é uma rua mais larga. Muito legal. Esse vídeo é bem, acho que é nosso primeiro institucional, nosso. E é legal olhar pra trás porque meio que tudo mudou. As mudanças, né? Aqui era eu quando comecei na aula de Muay Thai. Olha isso. Gente, Que bacana, que legal. O que é que você projeta? O que é que você pensa quando você olha para frente e olha para o instituto? O que é que você enxerga? então, hoje eu enxergo novos becos em novos lugares, causando novas transformações. Eu acredito muito que é isso, o jovem é a solução, a gente consegue trazer uma solução, e eu acredito muito que não faz mais sentido a gente ter a violência causada pela pobreza ali, de fato, sabe? Então, quando eu olho para frente, eu consigo ver a gente com novas parcerias, levando o que a gente está fazendo dentro de uma favela hoje para outras. Eu estou muito com esse negócio na cabeça e acredito ali até 2030 a gente vai ter O novo outras desafio é novos esse? desafios, exatamente. Que bacana, que bacana. Eu queria que você deixasse os contatos. Como é que as pessoas podem chegar até vocês? Quem tem interesse em de repente desenvolver uma ação voluntária junto a vocês? Quem tem interesse em conhecer para replicar esse projeto? Quais são os caminhos aí para chegar a esse seu sonho aí de ampliar essa trajetória? Olha, assim, acredito muito na ideia do movimento, né? Então, quanto mais a gente pode compartilhar, pode ajudar, pode doar, a gente consegue chegar mais longe, né? Para falar com a gente, pode seguir no nosso Instagram, que é @pensandobem_of, de oficial. Então vai estar lá o íconezinho roxo. Eu tô todo de preto hoje, mas nossa cor favorita é o roxo. Então vai estar lá o ícone, aí você pode mandar mensagem, entrar em contato com a gente, que a gente vai responder. Tem todo um time ali pro suporte. A gente tem nosso LinkedIn também, que é Pensando Bem, Instituto Pensando Bem, perdão. E nosso site, que é institutopensandobem.com.br, se eu não me engano. Então, acho que é isso. E aí pode mandar mensagem lá, algum desses canais que a gente vai entrar em contato. E quem quiser fazer parte, quiser doar, também vai estar lá no nosso ponto de contato, chave Pix, site, tudo isso. E vamos causar uma transformação aí para Fortaleza e quem sabe aí para todo o Nordeste, né? Eu queria parabenizar por essa ação. Eu queria deixar aqui nessa finalização uma mensagem de reflexão para as pessoas de que é possível transformar sim. Não é utopia, não é sonho, é ação, é transformar, acreditar em uma ideia e fazer com que ela de fato aconteça. É trazer você tão jovem até aqui para falar para a juventude, para todo mundo, é muito satisfatório, é algo muito que mexe muito com todo mundo. E eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem aí para os jovens que estão te vendo, para as pessoas que estão te vendo, de se inspirarem em você e fazer a transformação acontecer. Primeiro eu agradeço, assim, eu fico muito feliz de estar começando a semana com essa oportunidade de estar falando. Fico feliz de saber que é prazeroso, então me sinto muito honrado de fato.
E para o jovem que está assistindo a gente, que vai assistir a gente, o que eu tenho que dizer é que acredite, sonhe e faça, sabe? Eu acho que nada prova mais do que o resultado e a gente tem muita capacidade de fazer. Muita gente fala assim, quando você crescer, né? Quando você crescer, você vai ser alguém. O problema é que a gente já cresceu e está na hora da gente fazer isso. Então, é isso que eu me motivo e me motivo com mais jovens que eu conheço, mais jovens que estão dentro do Instituto. Então, sonhe, acredite e faça, que nada vai poder parar a gente, está na hora da gente transformar, somos a solução. Certamente aquele seu amigo que lhe causou aquela dor da perda deve, onde estiver, estar muito feliz com o que está acontecendo. Bom, eu espero muito do que isso e uma coisa que eu tenho muita certeza é que outros jovens não estão seguindo o caminho dele, assim, não estão tendo o mesmo fim que ele. Então é muito dessa transformação. Muito obrigada, que papo maravilhoso, inspirador. Seja sempre bem-vindo e volte quando desejar. Muito obrigado. A gente fica por aqui, até a próxima.